Muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Sabedoria Cast. Que alegria estar aqui mais uma vez para a gente bater um papo com uma convidada super especial. E a convidada de hoje é a Andrea Litt, então eu tenho certeza que vocês vão amar essa live. A gente vai conversar sobre feminilidade, sobre vários assuntos que vocês sempre gostam por aqui. Para quem não sabe, o Sabedoria Cast é um podcast que acontece em formato de live aqui no meu perfil, todas as quintas-feiras com convidados especiais pra gente falar sobre feminilidade, catolicismo, enfim, conhecer também mais sobre os nossos convidados. E a convidada especial de hoje é a Andrea. Vocês estão vendo assim que eu tô com uma roupa que não é muito chique, né, hoje, uma roupa meio descuidada aparentemente, mas é porque eu tô com frio e eu já tô pronta, que daqui a pouco eu vou sair daqui de Ribeirão e eu vou pra São Paulo, gente, essa hora. Eu vou rodar lá em São Paulo e precisamos sair este horário pra chegar lá, um horário bom. Então, assim que acabar a live, eu só vou pegar minhas coisas e a gente vai. Então, eu já tô meio que pronta aqui, já pus minha blusa de frio, já tô preparada, porque assim que acabar a live, eu já vou. Então, não reparem a minha roupa de hoje, que não está muito bela, muito bonita. E aí, tudo bom com vocês? Vão mandando boa noite, que eu vou ir respondendo vocês. E enquanto a Andrea não aparece, a gente vai... Eu quero que vocês vão enviando essa live para outras pessoas que vocês conhecem, para quem vocês gostam, que acham que vai aproveitar o conteúdo dessa live, que vai ser muito bom. Envia para mulheres, envia para... Enfim, para quem você acha que vai gostar de assistir essa live. Enquanto isso, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando. Boas noites. Érica mandou boa noite. A Letícia também. Boa noite, Letícia. Cris. Sejam bem-vindos. Cristiane. Giovana. Da Silva. Obrigada. Deixa eu já convidar aqui a Andreia. Oi, Andreia! Então, Tudo e você? de repente você surge maravilhosa. Tudo bem? Ah, Graças a ai, Deus, tudo bem maravilhoso. também. Obrigada Seja pelo bem-vinda convite ao e pela Sabedoria Cast. iniciativa corajosa aí de você. Muito bom. Estou muito feliz vendo os resultados aí que você está fazendo no mundo. Você aceitou em fazer essa live para a gente fazer um papo, conversarmos sobre feminilidade, conhecer um pouco mais sobre você também, seu trabalho, a sua vida, os seus testemunhos, tudo que você tem para contar para a gente. E, bom, só para começar, eu gostaria que você se apresentasse um pouco para o pessoal, contasse um pouco de você, de forma breve, assim, o que as pessoas precisam saber sobre Bom, a eu sou Andrea. Andréia Lish, para quem não me conhece, né? Tenho quase 40 anos, faço agora dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. E fui conduzida por ela desde pequena, embora tenha nascido num lar desestruturado, é, machista e um pouco hipersexualizado, onde eu tive uma infância livre, mas lá dentro do meu coração eu sempre tive Deus e essa busca de não é possível que seja só isso a vida, né? E a gente, quando é criança, a gente não percebe, tudo tá bom, né, para criança, mas aí começa ali, né, aos 7 anos, 6, 7 anos, na idade da razão, a gente começa a questionar algumas coisas, né? E isso se manifesta depois na adolescência. E eu continuei nessa busca da verdade. O meu amor sempre foi pela verdade do que é o ser humano e o relacionamento humano. Então, desde pequena, eu vivia investigando isso, né? Então, lá com meus 8, 9 anos, eu já aconselhava mulheres, já me procuravam, as adolescentes de 16 anos me procuravam para se aconselhar comigo o que fazer nos relacionamentos, como se comportar. Porque eu tinha uma visão muito clara e objetiva do que estava acontecendo ali e me indagava por que que as pessoas não eram transparentes. Era sempre essa minha indagação, meu questionamento. Quando eu via as pessoas conversando, por que que ela não diz o que ela quer dizer e diz isso que ela não é isso que ela quer dizer, né?
E nisso, lá em 2015, eu tive, depois que é, era famosa, adquiriu força, corpo perfeito e tudo que eu podia adquirir que o mundo oferece, eu vi assim, tá, e agora, né? Não pode ser só isso. Voltou essa questão, porque eu dei uma pausa ali para ser útil, ficar forte, todas essas coisas, e chegou ali, não pode ser só isso. Já era casado, sou casada há 18 anos, tenho 2 filhos, e questionei que eu já tinha tudo, né, que poderia oferecer. E foi quando eu encontrei fiz uma amizade e ela era coach e conversando com ela, ela falou: "Você não percebeu que você nasceu para trabalhar com mulheres, né?" E naquele momento eu tive foi direto no meu coração, eu vi toda a minha vida em segundos sintetizada, sabe? Falei, gente, é isso. E desde então eu busco, desde 2015, me capacitar pela teoria. E nessa busca eu percebi que não tem nada de profundo para falar sobre a mulher. E eu ficava aí, começou outro questionamento. Gente, não é possível que não tem nada de profundo sobre a mulher, né? Era só essas coisas de autoestima, de valor próprio, de não sei o que. Eu falei, gente, não é só isso, pela minha própria vivência. Porque eu vivi e me aprofundei sozinha, sabe? E aquilo que estavam falando lá, eu falei, não, tem mais do que isso, porque eu já vivi mais do que isso, não é só isso. Né? Eu tive muitos desafios no casamento também. Eu fui morar sozinha com 17 anos, tive muitos problemas na adolescência e superei eles, né? Com a graça de Deus, né? É sempre Deus, era muito claro, vendo a minha história, é muito claro a mão de Deus me sustentando, me colocando os limites que ninguém me colocava, nem eu mesma, eu sempre fui destemida. E investigando, investigando, me caiu aí. Eu conheci o Ítalo em 2018, né, por uma cliente que eu estava atendendo. Ela falou: "Cara, você não conhece o Ítalo?" Eu falei: "Não, quem é?" "Não, meu, você é ele de saia, cara, não é possível. Mas não acredito que você não conhece." E aí, através dele, eu bati o olho, eu vi transparência, isso que eu sempre buscava de pequeno e que é o que eu admiro, e confiei nele de cara. Então, tudo que ele falava nas lives diárias eu aplicava na hora. E uma das coisas que ele falou foi fazer o Pai Nosso diário. Só começa a fazer o Pai Nosso diário, né? Porque eu nasci num lar espírita, então eu fui buscar em toda essa linha esotérica e espírita, né? Na minha cabeça, quando eu era pequena, falaram que padre era pedófilo, então eu nem cogitava olhar para a Igreja Católica, olha que coisa, né? Então, isso foi tudo providência de Deus para eu ter essas experiências para a missão que eu estou hoje, né? E comecei a fazer e meu processo começou de conversão, e foi caindo as coisas que eu precisava sobre mim. Eu nem precisava muito buscar, porque eu estava ali entregue, com o meu sim. Então, a providência providenciava tudo que eu precisava. Então, eu conheci Rolha Marias, que era já uma camada mais profunda, né, da antropologia filosófica, e cheguei na Igreja Católica, e aí caiu nas minhas mãos Edith Stein, Teresa d'Ávila, São João da Cruz, que os que eu mais, né, eu tenho uma alma carmelita, sou assim, me sinto em casa com eles e tô aqui, né? Então foi mais ou menos esse processo, foi um processo muito intenso de conversão, que vai fazer 5 anos, é, e que eu vivi profundamente, numa intensidade da máxima que eu podia, e por isso produziu muitas mudanças de uma metanoia, mudanças de comportamento da minha natureza que parece milagrosa, que é milagrosa mesmo, porque não aconteceria essas mudanças que aconteceram em mim sozinha, porque eu tentei, inclusive, eram coisas impossíveis. Né? Por exemplo, conter o meu ímpeto, né? A minha ira, que sempre foi muito forte, hábitos, né, adquiridos de infância e que fortaleceram já predisposições ruins minhas, né? Então, só tenho a agradecer a Deus, só resumidamente. Eu sou melancólica, sim, Sinceramente. todo mundo acha. Todo Melancólica? mundo Eu ia acha, mas falar melancólicos são colérica, bem quando você falou irados, da mas fica para ira. dentro. É? Eles não põem para fora a ira, né? Implode e só que tem uma hora que o copo enche, né? Aí põe para fora, né? Porque são secos, são ambos secos, né? Aí sai de si. E como que foi a sua adolescência, assim? Você se considera
considerava uma adolescente feminista, assim? Você era meio rebelde? Buscava Olha, muito os bens feminista oficial eu materiais? Como nunca que me foi, assim, a declarei. sua fase de Na adolescência? verdade, eu nunca me declarei de turma alguma. Eu nunca me senti pertencida a turma alguma, porque eu estava sempre em busca. Eu queria saber sobre a pessoa, não estava. Era meu único interesse mesmo. Então, eu já fui hippie, eu já fui roqueira, eu já fui patricinha, eu já fui de tudo que é turma, né? E eu nunca procurava, porque eu sempre gostei, pasme, na minha casa nunca não tinha livros, né? Só tinha a Bíblia, que era um livro que ninguém lia, que ficava aberto lá, e eu ajoelhava quando era pequena diante da Bíblia para entender ela. Gente, será que um dia eu vou poder ler esse livro? Porque parecia que era um mistério, porque ninguém me pegava para ler. E todas as cartinhas que eu fazia para minha mãe, ela colocava lá. Aí eu falei, nossa, isso aqui deve ser importante, né? Porque, enfim. Então, eu sempre gostei de ler, mas não tinha acesso a nada. E aí, quando eu tive acesso a alguma coisa para ler, minha mãe era cabeleireira. Eu lia no salão, que é todas as revistas que tinha lá. O meu prazer era ler. Quando eu tinha meus momentos, né, era ler. Então eu li todas as revistas, eu assinava todas as revistas, que era o que eu achava que existia. Então, Caras, Nova, a Marie Claire, todas essas de mulheres eu lia todas e eu fazia resumo delas, de todos os ensinamentos, e olhava e testava e treinava, sabe? Percebia nas pessoas. Então, nisso eu conheci muito também essa parte viciosa da mulher, né? E em mim também eu percebia tudo isso, né? Eu vivia livre, né? Eu estava disposta a conhecer as pessoas. Então não, eu ficava com um monte de gente. Eu nunca tive interesse em casar e ter filhos. Eu me declarava assim independente, que se eu fosse casar um dia, sei lá, perto da menopausa, eu falava, né? Porque eu falava assim, porque talvez eu queira ter filho, né? Sei lá, eu falava assim, mas assim, eu fui criada com uma mãe, né, trabalhando de segunda a sábado, né? Pais divorciados. E ela sempre falando para não depender de homem, essas coisas. E eu via isso, né? Os perrengues que ela passava por conta disso. Então eu não cogitava, mas também não era uma coisa que estava em mim mesmo. Não era contraditório o que ela dizia com o que estava em mim, a minha busca, né? De conhecimento, na verdade, que eu entendi ali que era uma busca de independência financeira. Mas não era, na verdade, o que comunicava comigo era conhecer, era ter o domínio do conhecimento do cosmos, do conhecimento antropológico, né? Mas eu não sabia ainda que era isso. E eu tive uma vida muito assim, eu ia para todo lugar. Se eu tinha vontade de sair de madrugada, sair andando e para balada sozinha, ia, abria a porta, pegava o ônibus e ia sozinha, né? Eu ia lá pro Reggae Night, dancei com a Sheila Mello antes dela ser do El Chan, conheci uma galera, conheci o Bambam, ia para lá, eu fiz tudo que eu podia para ter contato com o mundo e com as pessoas. Eu não tinha medo de nada. Então, por isso que eu falei que Deus me protegeu, porque já era para eu estar morta no inferno. Então, eu vivi muitas experiências, sim, de tudo que é tipo na minha adolescência. E no final, né, a minha história inteira serve muito para eu estar lidando com essas situações das mulheres hoje, porque nada que eu recebo na caixinha é algo estranho para mim, sabe? Eu já passei por aquelas questões assim. Então eu tenho hoje tanto a minha vivência como a teoria, né? E é lindo de ver quando eu fui estudando a teoria que dialogava comigo. Isso é verdade, é isso mesmo, sabe? Me ajudou muito a discernir também os bons livros dos duvidosos, né? Foi muito bom. No fundo, acho que Ah, assim, tem. tudo que a gente passa na nossa vida tem um motivo, né? E Nada desperdiçado. a gente pode Nada aproveitar tudo que a gente passou. desperdiçado. Nada, né? Hoje você tá, muitas mulheres que talvez estão vivenciando algo como você vivenciou e você tem a propriedade para falar, né? Não é algo só na teoria, Isso. como você disse. Você tem a vivência, na prática mesmo, né? E foi assim, como que foi para você redescobrir assim a importância da feminilidade, do casamento, né, dessas coisas que para feminista hoje atual, assim, né, mesmo que você falou que nunca tenha se declarado, mas para feminista atual tudo isso é assustadora, né? Tipo,
Pensar, Uhum, nossa, eu não quero uhum. ser mãe, eu não quero casar, eu não quero ter filhos, eu não quero nada disso. Como que foi essa transição pra você? Ou nunca Foi foi tudo tão muito algo natural, tão, uma na objeção tão verdade. grande assim Mas a ser não é quebrada? por ser natural. Natural, quando eu digo, é que chegou o momento de. Chegou o momento de, sabe? Eu sempre estou muito atenta à minha intuição, à minha consciência e eu vou, entendeu? Então, eu percebia que chegava o momento de, mas eu não fazia ideia como e morria de medo, mas ia. Então, assim, foi um processo muito doloroso, não é um processo que não dói, né? Eu falo isso para todas as minhas alunas. Gente, dói, mas é uma dor substancial, é uma dor que vai fazer você renascer e não você permanecer vazia e com dores, tá? E outra coisa, eu não tive direção alguma de ninguém, eu não tinha ninguém para me aconselhar, para nada, eu não tinha ninguém. Eu procurava, eu tentava, mas eu não encontrava ninguém. Eu cheguei a passar por mais de 10 terapeutas, teve um que me devolveu na metade da consulta para minha mãe, porque eu questionava eles, né? Eu questionava a intenção deles ali, sabe? E eles me detestavam, entendeu? Por isso, né? E eu fui essa feminista, embora não declarada, eu falava de independência, que o meu slogan era o seguinte: como eu tinha sempre eu sempre fui ousada e não destemida, o meu slogan era: ninguém, homem nenhum me usa, é eu que uso. Eu tinha esse slogan na minha vida, na minha adolescência. E vivia assim, né? E desafiava. Desafiava. Eu chegava no ambiente, um bairro, uma turma nova, quem é o bambambam do pedaço? Ah, aquele ali. Ah, é com ele que eu vou conversar. Eu era assim, entendeu? Eu queria entender o bambambam do pedaço, por que que ele faz o que faz. Então eu saía com ele para eu ouvir a história dele, conhecer, fazer perguntas, sabe? E, e eu conseguia, porque eu sei, o meu tipo natural é o tipo sensual e eu usava disso, né? Então eu fiz todos, usei todas essa cartilha do feminismo e do empoderamento. Eu usei toda essa cartilha. E quando eu me apaixonei pelo meu marido, que pegou eu e ele de surpresa, né? Ele despertou em mim uma vontade de ter família pela primeira vez na minha vida. Porque ele foi o primeiro homem que eu conheci que se comportou diferente. Ele tinha interesse na minha vida. Ele perguntava, ele me ligava todo dia para perguntar do meu dia, como foi, para falar do dele, para ser amigo, sabe? A gente tinha conversas muito boas, a gente ficou um mês se falando só por telefone todo dia, né? Não tinha WhatsApp, essas coisas, falar mesmo, né? E aí eu falava assim, eu vou lá hoje, vou buscar um documento, não sei o quê. Aí quando eu chegava para almoçar, o documento já estava lá, ele tinha mandado buscar para mim, para facilitar a minha vida. Então ele começou quando eu vi, eu estava apaixonada. E ele também, né? Embora ele também tinha vindo de muitas dores, de mulheres interesseiras, né? De mulheres que tá aí, a deriva de buscar homens ricos, né? E ele estava cansado. Mas a gente não conseguia mais parar de se falar um dia, a gente não conseguia ficar um dia sem conversar, enfim, a gente ficou juntos e aí foi um processo, né? Foi um processo muito interessante no meu casamento e eu vivi todos os desafios possíveis de um casamento. Eu vivi problemas com familiares dele, problemas com enteada, né? Eu tenho uma enteada, né? E uma vivência muito linda com ela também. Eu tive madrasta, tenho padrasto, eu sou madrasta, então tenho experiência nisso também. Passei por muitas crises, por ciúmes, por questão de carência, dele só olhar para mim para quando tem interesse, me tratar como objeto, essa questão de gastos, né, de controlar tudo, de não deixar gastar nada, todas essas pequenas questões das vivências eu vivi no meu casamento. E é bem interessante que eu falo assim, meu Deus, é tão lindo, né? Porque os 7 primeiros anos parece que foi assim uma conversão nossa num esforço de ser menos materialista e hedonista.
e isso veio através de uma baita crise no nosso casamento, né? Em que ali ele queria, o homem já quer chutar o balde de cara, né? Não aguenta, e eu aguentei, eu falei, não, eu escolhi você, vou ficar a vida inteira, aconteça o que acontecer. Eu já teve uns barracos e tudo dele querer sair, de eu bater nele, de eu trancar a porta, você não vai, acabou. Você não tá entendendo, você não vai. Então eu passei por todas essas vivências malucas que as mulheres que me procuram compartilham comigo, pedindo ajuda. E resisti e sofri muito, mas permaneci. E aí a gente transcendeu, né? Começamos uma vida moral, uma vida religiosa a partir da religião dele. Fui convidada a, pela primeira vez, descobrir que era possível estudar a Bíblia. Pelas Testemunhas de Jeová, meu marido ainda é. E eu fiquei maravilhada quando alguém me falou, você, nossa, estudar a Bíblia. Eu falei, pode ler esse livro? Né? Lembra que eu te falei de pequeno? Jura? Falei, nossa, mas eu mergulhei de cara, eu sou muito obstinada, né? Eu tenho concentração muito focada e obstinada. E mergulhei. O que precisa fazer, gente, para eu participar de tudo? Você tem que parar de fumar. Eu sempre fumei. Comecei muito nova, parei de fumar contra a vontade, assim, né, gostando de cigarro, mas porque eu queria, eu não quero ver o que eu quero contra Deus, entendeu? Então, me organizei. Até que eu suguei tudo que dava lá e comecei a questionar algumas coisas, né? E não me responderam, não tinha respostas satisfatórias para mim, não fechava o esquema, né? Não fechava. E aí eu fui saindo. Nessa etapa eu já estava estudando antropologia dual, antropologia do homem e da mulher, antropologia humana, já estava, já comecei a acompanhar o Ítalo e tudo mais, e não sabia o que fazer. E eu passei por um processo assim até de um dos cursos do Ítalo, o pessoal no final ia na missa, e eu comecei a chorar, porque eu me sentia traindo meu marido se eu fosse na missa, mas eu queria ir, eu nunca tinha ido. E aí eu não fui porque eu me senti traidora, né? De ir assim, sem, né? E o processo da conversão foi muito lindo, assim. Dá um outro podcast, né? Que a gente não tem muito tempo, mas foi muito lindo mesmo. E também foi um processo difícil no meu casamento, né? Porque até hoje ele continua lá, né? E eu não. Foi um processo também muito difícil, em que eu passei por aqueles momentos de impor para ele, de arrazoar, de argumentar, enfim. E hoje, graças a Deus, a gente está bem. Mas foi assim, os 7 primeiros anos, um desafio do materialismo, do hedonismo. Depois a gente vivenciou uma vida moral juntos, teve uma calmaria. E aí teve um desafio aí da família dele, muito profundo, né? Que eu tive que suportar aí por mais 7 anos, uma situação que ele não enxergava e esperar, na esperativa da mulher, o tempo dele, porque ele é uma pessoa que merece respeito, que merece o respeito através da minha paciência para o momento dele chegar, para ter percepção da realidade que estava acontecendo ali. Eu esperei. E as coisas aconteceram e se resolveram. E depois veio mais esse aspecto espiritual, né? Quando aconteceu a minha conversão. Então, mais ou menos é isso, o resumo. Nossa, tem muita história para contar, tem livros para escrever. Tem muitos livros, na verdade. Aliás, eu tenho um livrinho da minha conversão que eu disponibilizei por enquanto só para minhas alunas, porque eu escrevi, eu fui morar em Vinhedo, fiquei 4 anos morando lá. Parece que Deus mandou para lá para eu me converter, né? Porque eu engravidei da Anastácia 10 anos depois do meu filho e foi providência, porque não tinha como ela tinha, não tinha como ela, sabe? Foi coito interrompido, enfim. De repente eu apareci grávida, eu falei, não, agora eu preciso, é uma oportunidade de eu modificar minha vida. Eu estava vivendo num ambiente muito ruim da dança, né? Eu sempre dancei e estava na parte ali do jazz funk, que vivendo muito lá com essas pessoas. Não me agradava, eu sempre tinha alguns limites que eu não participava, né? Enfim. E estava meio desorganizada, minha rotina estava meio que, sabe, estava meio bagunçada, eu precisava de, sabe, eu sempre lembro de Santo Agostinho quando ele foi lá para casa, lá nos Cafundó, no campo, sozinho, depois que ele
descobriu a Deus e ficou lá um tempo para se purificar, sabe? Purificar os sentidos, a imaginação, a rotina. E foi mais ou menos isso que aconteceu comigo na ida para Vinhedo. E, e aí lá tem o Mosteiro de São Bento, eu fui convertida lá. E eu ia, Deus me acordava, eu ia sem despertador todos os dias, 5 da manhã, e só saía de lá às 9, às vezes às 10, ia à missa, participava da liturgia e ficava no sacrário. Né? Foi muito profundo, e esses momentos diários de sacrário, que eu ia todo dia, parece que Deus congelou a minha família, ninguém me interrompia. Foi muito lindo, assim, que eu falei, meu, como é que ninguém nunca teve uma interferência, assim, alguma coisa que acontece no meio, que impede, sabe? Não teve. E eu escrevi muito lá no sacrário, porque eu gosto muito de escrever, né? E eu escrevi muito as minhas percepções e é um livrinho digital que está lá na minha plataforma para minhas alunas, que ajuda bastante. Foi bem bom. Bom, tenho certeza. Ainda mais que você é melancólica, deve ter todas aquelas coisas para escrever maravilhosas dos melancólicos, né? Profundas. É, é, é. Não, deve ser Eu vou na raiz das coisas. Você, que temperamento você é? colérica. Colérica? Colérica. Uhum. Adoro mandar nos outros. Gente, mas colérica e melancólica é muito parecida, é só a temperatura mesmo né, é a velocidade das coisas que é Tava diferente. numa crise de temperamento. Falei, mãe, será que eu sou colérica mesmo? Eu tô começando a achar que eu sou colérica. Aí depois eu dei uma pesquisada maior de novo, assim, né? Que fazia tempo que eu não Hum. estava no tema. Falei, não tem como eu ser melancólica, eu sou colérica mesmo. Não, eu acho que você é colérica pela sua fisionomia, assim. Parece, né? E minha mãe que fala que eu ando marchando nos lugares. Parece que eu vou subir a escada, parece que tá passando um caminhão na rua. De tão que eu ando marchando. É uma característica também. Enfim. Eu queria te perguntar sobre feminilidade agora, né? Um pouco mais profunda, né, a pergunta, mas eu acho que você vai contribuir bastante para as meninas que também me acompanham Hum, e que gostam muito, né, de saber mais sobre esse tema. É para você uhum. é a feminilidade, tudo que você estudou, resumidamente, o que é a feminilidade? O que é uma mulher feminina? Em primeiro lugar, é uma mulher que amadurece, opa, perdão, e que se torna gente, né? É uma mulher que, em primeiro lugar, ela se purifica de tudo que ela aprendeu. É a primeira coisa a se fazer para resgatar a feminilidade. Não é ir aprender modos, estilo, roupa, essas coisas. Não. Isso só vai atrapalhar mais ainda. A primeira coisa é se purificar de tudo que aprendeu até hoje. Não tem como. Porque a maioria das coisas que se fala de feminilidade não é feminilidade, são vigências de várias épocas, né? E que na nossa era da informação, de acúmulo de informação, a gente acumula várias épocas e meio que mistura tudo e cria-se exigências de um pouco daqui, um pouco de lá, piora tudo, né? A gente não pode negar que a mulher, ela vem por último e termina por último. Né? Isso é ontológico, né? Adão, Eva, né? E lá em Apocalipse, por último, é a mulher vestida de sol. Então a gente não pode esquecer disso, que o fato de vir por último não é desigualdade, pelo contrário, é missão e vocação distinta, né? Jesus fala bem claro, né? Os últimos serão os primeiros, no sentido da glória. Então, assim, a nossa história, ela é uma história de opressão, sim, né? É uma história de opressão não do homem, mas das vigências pelas circunstâncias mesmo. É o homem que está sempre fora, sistematizando as coisas, construindo, fazendo a coisa acontecer. Mas eles faziam isso porque tinha uma relação com a mulher em que ela transmitia cultura para eles através da contação de histórias, através de segurar pelo tear dos fios as memórias e não deixar a tradição morrer. Então,
todo aquele conteúdo cultural, a cultura da mulher, o homem pegava e sistematizava na civilização. Então, era uma situação recíproca. Mas sobre o olhar social, sempre foi a mais oprimida, né? Só que questão social não fala sobre feminilidade. Entendeu a bagunça? Não dá para falar de feminilidade, que é a essência, olhando para a sociedade. Vai dar uma zona, entendeu? Então, assim, essas coisas precisam ser organizadas, tem que ser purificado muitas coisas e reorganizadas, sabe? Ter uma noção. O mais importante depois da purificação é o resgate da cultura. A mulher, ela carrega a cultura, a tradição. Tradição é cultura, não tem nada a ver com religião. Tradição é você trazer os seus antepassados, e principalmente as mulheres, as antepassadas femininas, que eram contadoras de histórias e que por meio de histórias ensinavam a sabedoria práticas, e a mulher não precisa da teoria sistemática como o homem precisa para sistematizar, a gente não, a gente é para sabedoria prática. Então a gente não precisa desse monte de técnica e sistematização que torna a mulher Carlão. A gente precisa e tem a capacidade de sabedoria prática. Mas para isso a gente precisa resgatar a tradição dos nossos ancestrais, né? Voltar a contar essas histórias dos nossos filhos, né? Aprender a fazer bom uso da linguagem, porque a gente é hermeneuta do homem também. A gente traduz as coisas que eles não conseguem traduzir, né? A gente explica os pormenores, as entrelinhas, a gente completa esse todo. Nós somos total. Então, a gente não aceita nada menos que tudo. Aí vão falar da hipergamia, do não sei o quê. Eu vou até fazer um vídeo sobre isso para explicar. Porque existe esse elemento, mas ele se manifesta de um modo ruim, essa hipergamia, se a mulher fica no seu âmbito animal e não entendeu para que serve isso. Entendeu? Porque a gente não aceita ser amada pela metade. Isso é inaceitável para uma mulher, e isso é da essência dela, isso não é ruim, é porque a gente precisa ter todas as partes para a gente completar o todo, para as partes se encaixarem numa música, numa harmonia, e a harmonia é estética, é beleza, e a mulher é detentadora da beleza. A gente não nasceu já dotada de beleza que hipnotiza, né? Que deixa um homem largar tudo, largar a carteira, fazer tudo para ficar com essa mulher. Não é por acaso, não é para manipular os homens, é para completar, porque o mundo é muito objetivo, né? O mundo sistematizado para civilizar as coisas, os caras têm que ser objetivos. Imagina homens buscando harmonia numa guerra, numa situação territorial, numa situação ali de colocar as leis éticas corretas. Não dá, né? Vai estar um fazendo carinho no outro com o dó do outro. Não ia dar certo, né? Então, é o papel deles ali, e a gente, em reciprocidade, vai harmonizando com a convivência com esses homens, né? Então, essa é uma das coisas que eu acho de base que as mulheres precisam saber, Ana. E qual você acha o maior inimigo assim da mulher atualmente para que ela não se reencontre assim, com essa essência, com a feminilidade dela? O que impede a mulher hoje em dia, no seu ponto de vista? O que mais impede? O que mais impede dentro dela, tem fora e dentro, né? Dentro dela, o que mais impede é ela se sentir ainda inferior ao homem. Então, ela é impelida, né, num instinto de se colocar como superior ao homem. Isso é uma coisa que ela tem que resolver dentro dela, porque vem de dentro, por causa que está nos nossos ossos. A ancestralidade está conectada em nossos ossos, né? Então, isso, eu teve várias escolas, a escola de, esqueci o nome dele agora, da hereditariedade, da camada 2, mas enfim, existe uma questão que a gente carrega todo o ser nessa centelha, porque nós somos chamados à eternidade num único corpo, né? Num organismo, né? Então a gente tem conexões com os nossos antepassados em nós. E muitas vezes é manifestado e a gente não se reconhece. Porque que eu fiz o contrário do que eu queria e tudo mais. Enfim, é um assunto bem complexo que eu coloco lá na minha formação da alma feminina. Mas a primeira coisa é ela perceber isso. Quando ela percebe
que na prática ela está vivendo, percebe que ela está querendo disputar, se colocar à frente por causa do sentimento de inferioridade, respira, leva para a consciência e faz ao contrário. Começa se afastando, fazendo silêncio, porque ela precisa ter essa percepção dessa inferioridade que aparece, né? E combatê-la, né? Numa ascese mesmo, é uma ascese sobre essa questão interior. De ordem exterior é o empoderamento hoje, não é nem mais o feminismo, porque feminismo nem existe mais. Na verdade, o feminismo se misturou com a teoria queer, que nem é mais a teoria de gênero que está em voga, é a queer. Então, já virou tudo uma maçaroca só, sem vergonha, né? Literalmente sem vergonha, sem pudor algum, sem nada, né? Então, assim, não é mais objeto assim que atrapalha a mulher burguesa, que seria a mulher de classe média, que é o grande problema, né? A classificação de pessoas, né, com problemas, né, com problemas de ansiedade, de crises, de tudo mais, é a classe média, né? E o que está afetando elas é o empoderamento hoje, com certeza. Empoderamento usa a guerra de linguagem para inverter verdades. Então, eles partem de uma verdade, aí muda a sintaxe da coisa e fica, né, parecendo diferente. Então, quando se tira Deus, que é o eixo de tudo, né, consegue se manipular facilmente as palavras e pegando naquilo que a mulher está amando agora e ela ama aquilo que ela mais vê. Então, ela vê consumo, ela vê viagens, ela vê bistrô, ela vê a bolsa nova, ela vê um monte de curso, né? Ela vai ficando cada vez, ela vai transferindo cada vez mais a responsabilidade de si para profissionais especializados. Isso também está atrapalhando muito, né? Daqui a pouco tem personal para ensinar a ser ser humano, é personal de tudo, é funcionário para tudo. E assim ela vai perdendo a noção do que ela é, do valor dela de fato, porque ela não faz nada, só trabalha para ganhar dinheiro, para poder curtir a vida, para poder viajar, para poder ir naquele bistrô que todo mundo foi agora, entendeu? Então isso está sendo um baita problemão, porque a vida vai passando, aí quando ela se dá conta, já era, né? É um foco na matéria, né? E nos prazeres, na falta de esperança, na distração de refletir sobre a morte, né? É uma distração que, tipo, dá uma impressão, eu nunca vou morrer, né? A pessoa nunca vai, não, ela não tem essa noção. As pessoas falam, todo mundo morre, mas fala da boca para fora, nunca refletiu nisso, né? Que uma hora vai morrer, né? Então, elas só falam isso e o desespero é manifestado em buscar mais dinheiro, em buscar mais bens e ficar mais preocupada com as coisas externas, né? Porque ela nem sabe mais como olhar para dentro. E para a gente encerrar, uma última pergunta que eu gostaria de fazer, uma pergunta prática. Tá. Por mais que, assim, você trate bastante da feminilidade de um modo mais profundo, igual você falou, né? Você, às vezes, via muito o pessoal tratando de feminilidade de uma coisa muito exterior, né? Muito externa. Sim. Mas Sim. teria alguma dica prática para quem está assistindo essa live, mulher que está assistindo essa live, para ela resgatar a feminilidade dela, para ela dar um primeiro passo, assim, para ela resgatar a feminilidade dela? Uma dica prática. O que eu posso fazer hoje, sabe? Agora, que pode me ajudar a resgatar minha feminilidade? Para todas as mulheres, sendo solteira ou casada, o que elas precisam entender é que todas as respostas estão dentro dela. Isso parece não prático, mas é muito prático. Ela precisa simplesmente acordar e lembrar disso. Acorda todo dia para todas as respostas, quem eu sou, né? O que fazer com as coisas não está nas circunstâncias, nem nas minhas emoções que flutuam de acordo com o ambiente que eu tô, com a pessoa que eu tô. Tá aqui, ó. Então eu preciso resgatar o meu eixo. Porque a mulher tem um canal direto vertical. É impressionante isso. Por isso que a gente não precisa de todo esse conhecimento. Por isso que os nossos afetos não estão orientados ao conhecimento. Tem um troço difícil para pôr a mulher é para estudar. Porque ela sente na potência dela que ela já é capaz de tudo, mas ela não se capacitou ainda, está em potência. Ela precisa trabalhar isso.
É isso que ela confunde o tempo todo. A ousadia da mulher de só mais um pouquinho, aí eu vou lá, à noite, não vai acontecer nada, não sei o quê. Isso vem da nossa essência, né? Mas aí ela cai na ingenuidade de achar que isso que ela está sentindo dentro, ela já é capaz de manifestar, de fazer na prática. E aí ela cai do cavalo. Aí ela cai em violência, cai em golpes, cai em tragédias, entendeu? Por causa dessa ingenuidade. Então, a dica assim, mais importante prática que eu dou, justa até para se proteger de violência, que está aumentando, não está diminuindo, né, das mulheres, é isso. Entenda que o que você sente que está dentro de você está em potência e que você precisa trabalhar. Então, o que você sentir que você é capaz de fazer algo, busca o que é isso, né? Recolha-se 10 minutos por dia só para ouvir o que está acontecendo dentro de você, perceber o que está acontecendo com a sua fisiologia, perceber sobre o seu pensar, pensar sobre o que você pensa, pensar sobre o que você faz. E tirar o foco de ficar olhando para o outro. Você viu o que ele fez? Você viu o que ele não falou? Você viu que ele está me devendo? Você viu que não sei o que? Olha para dentro. Então, acho que a dica fundamental, que é prática, que qualquer mulher pode começar agora, né? De mudar o foco de olhar, culpar os outros se vitimizando ou se revoltando e olhar para dentro de si. Todas essas perguntas que faz para os outros, por que fulano não fez isso? Por que meu marido não me reconhece? Por que não sei o quê? Fazer para si. Por que eu estou me sentindo assim diante do meu marido? Por que eu estou pensando desse jeito? Só dela soltar essas perguntas para si mesma vai abrir um mundo dentro dela, porque é muito rápido isso na mulher. Porque ela tem esse dom. O homem não, se ele fazer umas perguntas dessas para ele mesmo, ele fica, sei lá, vou perguntar para minha esposa. É meio assim, sabe? Entendeu? Agora a gente não, a gente obtém as respostas. A gente obtém as respostas. Então, acho que é a mais prática que eu posso oferecer, que é fundamental a todas as mulheres e viável a todas também. E a segunda dica é fazer parte do FAF, né? Porque tá todo mundo aqui falando. Quer contar Não, eu sou uma péssima marqueteira. Eu aí começo a falar dos meus assuntos, você vê, eu esqueço, que eu não esqueço. Aí, o Wagner fica doidinho comigo. Gente, venha. Você. Pronto. Eu convido as suas seguidoras a vir para a formação da alma feminina. O preço é baixo, eu fiz questão de fazer um preço bem baixo para ter todas as mulheres terem acesso à formação, onde eu dou todo esse itinerário de os conhecimentos que a mulher precisa, como estudar, como tornar isso agradável e gostoso, né? Tudo. Lá tem tudo sobre, desde do organismo feminino e, por exemplo, a influência da lua na nossa TPM, nas 4 fases cíclicas da menstruação, do nosso processo reprodutivo. Eu dou toda essa parte orgânica que pouco se dá, até a parte espiritual, né? Passando pela psique da mulher, que é distinta do homem, e não só o corpo é distinto, não só a biologia, mas a alma que dá forma ao corpo, ela é distinta também, porque senão não seria verdade que a alma desse forma ao corpo. Então, há uma antropologia dual, sim, e tem que saber essa distinção, né, antropológica de homem e de mulher, como funciona a razão feminina, a razão masculina, os afetos masculinos, os afetos femininos. Eu convido todas vocês para virem. Com certeza. Vamos conhecer o perfil dela, conhecer também o trabalho que ela faz, gente, com certeza. Vocês não vão se arrepender. Vocês já viram aqui, né, a prova de que ela sabe falando, né? Obrigada por ter aceitado fazer essa live. As meninas obrigada a você. bom mesmo. Eu gostei também, aprendi muito com você. Maravilhosa, como sempre, né? Segunda oportunidade que eu tenho de te ouvir falando, né? Lembra da nova? Lembro. Nossa, dá até saudade. Foi muito gostoso aquele dia, né? Muito obrigada. Mais uma vez, pode contar comigo. Precisando de alguma coisa, é só chamar. Estamos à disposição. E é isso. Obrigada, Ana. Também. Obrigada, Ana, pela oportunidade. Também estou à disposição. Que Deus te abençoe e te ilumine, viu? Amém. Obrigada. Um beijo, pessoal. Um beijo apaixonante. Tchau.